Crescer em ambientes disfuncionais pode causar feridas emocionais profundas nas pessoas que estão nesse ambiente, nesta casa, nessa família, como é o caso das crianças. Como é crescer em ambiente disfuncional? Que consequência isso tem para as crianças? Em regra geral, nossas famílias são o campo onde aprendemos a interagir com os outros. Cada família é única na forma como os membros interagem, enquanto algumas famílias proporcionam amor, afeto e um ambiente seguro para as crianças, muitas outras famílias não ajudam, aliás, a maior parte hoje, infelizmente, não ajudam e afetam negativamente a criança no seu crescimento. Famílias saudáveis são aquelas em que a criança se sente segura, protegida e livre. Assim, os limites de cada pessoa são respeitados, a singularidade é apreciada e as necessidades são supridas. Por outro lado, as famílias disfuncionais, que é o contrário de uma família funcional, as famílias disfuncionais têm dinâmicas em que os pais negligenciam repetida e consistentemente os seus filhos, traumatizando-os emocionalmente e tratando-os de forma desrespeitosa. Não há infância perfeita. No entanto, crescer numa família disfuncional pode causar feridas tão profundas que afetarão a pessoa ao longo da sua vida, por toda a sua vida. Mas o que define a disfunção? E como saber se sua família se encaixa nessa classificação de família disfuncional? Crescer em uma família disfuncional pode significar muitas coisas. Na maioria dos casos, o ambiente é instável e cheio de conflitos. Geralmente há abuso, negligência e dependência de drogas ou álcool, o que faz com que as crianças sofram todos os dias. Tipos de famílias, vamos lá. Tipos de família. Famílias disfuncionais criam um ambiente em que muitas vezes é experimentado como algo caótico e inseguro. Os filhos não sentem segurança. É uma família que parece que tem é um explosivo, é uma caixa de pólvora prestes a explodir ou que explode várias vezes no dia. Isso gera uma insegurança muito grande. Um dos pais muitas vezes se comporta de forma imprevisível e inadequada. Isso é, o filho nunca sabe qual vai ser o comportamento do pai ou da mãe. Está bem, daqui a pouco está mal, daqui a pouco explode em ira, em atitudes que machucam, que ferem e até agressões físicas. Crianças que crescem em famílias disfuncionais não têm controle sobre o seu ambiente doméstico, que é um ambiente tóxico. A maioria das casas disfuncionais são uma combinação de duas ou mais das seguintes situações. Vamos lá. Lares caóticos. Nessas famílias, os pais geralmente estão ausentes e comportam-se de forma inadequada. Eles estão ocupados a cuidar das suas próprias vidas e negligenciam as necessidades básicas da criança. Então, lares caóticos. O segundo tipo são famílias de alto conflito. Há um conflito entre os pais ou entre uma criança e um pai,
As crianças dessas famílias crescem com insegurança, tensão constante e incapacidade de formar vínculos afetivos. E aí que é o perigo, que pode abrir porta para um outro mal, o abuso, porque toda criança tem necessidade de ser tocada, abraçada, receber carinho, receber amor, e se ela não recebe isso em casa, ela pode receber fora e de pessoas que não deveriam fazê-lo. Aí que entra os abusadores, aí é que entra o que acontece de uma criança logo cedo, bem cedo na vida, começar pelo caminho da prostituição. E ainda lares com pais patológicos. Em casas como essas, um ou ambos os pais são patológicos, ou seja, têm personalidade ou transtorno de humor. E em outros casos, o pai é afetado pelo abuso de álcool ou drogas, e às vezes é a mãe também, e às vezes são os dois. Olha que situação. Então é uma família doente, os pais doentes, uma patologia. E ainda, outro tipo disfuncional, outra família disfuncional, lares com dominação de um dos pais. Em muitas famílias disfuncionais, um dos pais está a dominar e a controlar excessivamente, ignorando as necessidades e sentimentos de seu parceiro e de seus filhos. Assim, o parceiro, se a mulher que é controladora, dominadora, vai ter, por sua vez, um homem fraco, e para evitar confusão, ele vai cada vez cedendo mais, ele vai se retirando do jogo dia após dia, porque ela é dominadora, porque senão ela surta, ela vive estressada, vive gritando, brigando, agredindo, ferindo. E às vezes é o homem que é assim, o dominador, aquele homem durão, duro, aquele que tudo que fala ofende, machuca, que grita, que briga, que estressa todo mundo, que desfaz de todo mundo, que trata todo mundo muito mal. Assim, o parceiro e as crianças, ou a parceira e as crianças, desenvolvem emoções negativas e raiva deprimida. E ainda, famílias com pais emocionalmente distantes. Em muitas famílias, os pais não sabem como deliberadamente expressar ou suprimir qualquer expressão de suas emoções. Isso geralmente é por causa de certas origens culturais. As crianças dessas famílias crescem com baixa autoestima e são iguais ou até mais inexpressivas. Isso é, um pai emocionalmente distante, ele não participa da vida da criança, ele não interage, ele não brinca, ele não abraça, ele não beija, ele não conversa, ele não dá risada com os filhos, ele não participa da vida dos filhos. E às vezes é a mulher que é assim, a mãe que é assim, e às vezes são os dois assim, totalmente divorciados da vida dos filhos, totalmente distantes da vida dos filhos. Então, os efeitos psicológicos de crescer em ambientes disfuncionais. Para uma criança que cresceu em uma dinâmica familiar disfuncional, é difícil estabelecer limites saudáveis, ter uma autoestima saudável e formar relações respeitosas e amorosas. Muita gente hoje que está com a vida destroçada, destruída, gente que se tornou violenta, gente que foi cooptada pelo crime, que foi cooptada pelas drogas, pela bebida, pelo roubo, por abusadores. No geral, a maioria delas vem de famílias disfuncionais. Era um pai que era alcoólatra, ou um drogado, como colocamos aqui, ou era um pai distante, uma mãe distante,
não participava emocionalmente, ou é dominador de forma que reprimia as emoções dos filhos, gerava um medo constante nessa casa. Então, muitas vezes as próprias crianças repetem o padrão parental. O que ela aprendeu, ela vai repetir. Ela não recebeu, como é que ela vai dar? E por que não dá certo um relacionamento? Porque ela vai para o relacionamento esperando que o outro a faça feliz. Ela não recebeu, como é que ela vai dar amor? Então ela vai esperar amor. E aí não funciona, porque o outro também está esperando amor. Então nós temos a tendência de repetir o mesmo padrão. As mesmas coisas que os nossos pais fizeram, a gente odeia, diz que não quer, mas depois vai repetir as mesmas coisas, vai fazer as mesmas coisas. Muitas vezes, as próprias crianças repetem o padrão parental que aprenderam durante a infância e entregam-se a comportamentos autodestrutivos como uma forma de fuga. Quantos hoje, já que hoje eu mandei um alô para o presídio, quantos hoje estão nos presídios? Fruto de um lar disfuncional, de uma família disfuncional. Filhos que não conheceram o pai, pais ausentes, distantes, pais agressivos, que não participavam da vida dos filhos e eles soltos na vida, sem limite, sem disciplina. Quanta violência a gente vê hoje, violência nas escolas. Quantos meninos, cadê o tempo em que os meninos respeitavam os professores? Eu me lembro quando eu fui estudar, minha mãe foi comigo me levar na sala de aula e chamou a professora e falou assim, pode chegar junto. Se precisar bater, pode bater, viu? Pode chegar junto, põe de castigo e me conte tudo que ele aprontar aqui. Tinha que chegar e tratar a professora com todo o respeito. Mas não tinha meio termo. Tinha que tratar com respeito, chamar de tia. Algumas a gente até tomava bênção. Então eu já fui para a escola marcado, anunciado. Ela punha o povo todo para ficar de olho em mim. Me conte qualquer coisa que ele aprontar. E eu, por natureza, era um menino muito traquino. E as notícias chegavam e o pau comia no meu lombo. Hoje, os pais não participam da vida da escola, tiraram a autoridade dos filhos. E não é só em escola pública, não. Às vezes, na escola privada, na escola onde os pais pagam para esses filhos estudarem, os filhos consideram os professores e funcionários como um empregado deles. Por que consideram assim? Porque os pais passaram essa imagem. Eu estava vendo uma época dessa atrás aí, uns alunos lá no Japão, onde os meninos tinham um dia da semana que eles tinham que lavar os banheiros da escola, mesmo escola onde eles tinham que pagar para estudar. Por que lavar? Para aprender a valorizar, gente. Para descer, para ser simples. Eles tinham que limpar, tinha um dia na semana para fazer isso. Então, se hoje os pais passam a mão na cabeça, deixa o menino fazer o que quer, se você não dobrar seu filho enquanto ele está pequeno, como é que ele vai respeitar alguém depois? Se ele não recebe carinho e amor, como é que ele vai fazer com os de fora? É por isso tanta violência, tanta morte. A vida perde valor. Você já viu, por exemplo, um assaltante chega, mete o revólver no outro, ou põe uma faca no outro e diz, me passa aí o celular, vagabundo. É brincadeira, o cara ainda é chamado de vagabundo. A vítima é chamada de bandido, de vagabundo. É possível a nossa vida mudar? Você que vem de um lar disfuncional, a maioria de nós, gente, foi criada em lar disfuncional. A maioria de nós tem algum tipo de trauma, algum tipo de ferida, mas a pergunta é possível? Ou a gente vai ficar a vida toda culpando os pais, culpando a escola, culpando o governo, culpando porque não teve, culpando porque não teve pai, culpando porque
porque ninguém amou, não deu atenção, culpando porque foi abusado, culpando porque foi muito ferido na alma. Mas agora que você tem consciência da sua vida, não é hora de assumir responsabilidade pela vida, pedir ajuda. Existem dores, feridas, traumas, que nós precisamos pedir ajuda. Tem gente aí, alcoólatra, que está no AA, importante. Outros estão em casa de recuperação por causa da bebida, da droga. Mas eu lhe digo, você pode passar em qualquer lugar, e esses lugares, sempre esses centros de reabilitação, sempre ajudam. Mas não é possível mudar a vida de quem não quer mudança. E mudança verdadeira acontece em Jesus. Você precisa se aliançar com Ele para Ele mudar a sua natureza pecaminosa. Nossa tendência é para o pecado, nossa tendência é para o mal. A nossa carne, nossa velha natureza só quer fazer coisas ruins. E o diabo acessa a nossa mente mandando pensamentos. Para pensar, anota num dia quanta coisa ruim passa na sua cabeça. E anota quantas coisas boas passam para você ver. O diabo vai manipulando as pessoas. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. É possível uma vida nova? É, em Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tudo se fez novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É possível uma vida nova. Como ajudar alguém que não reconhece que precisa de ajuda? Então, um estudo como esse, falando de família disfuncional, primeiro que se você tem uma família disfuncional, você pai e mãe, você pode mudar as atitudes, pedir ajuda. As igrejas têm um papel muito importante nisso, viu? Muito importante nisso. De te ajudar, de mostrar caminhos, de levar você ao arrependimento, de ministrar a você para que você possa sair de tal quadro, de tal situações. Existem eventos, por exemplo, nós vamos ter um evento que a gente chama de Encontro com Deus. O texto que eu falei é 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus zera tudo, ainda cura a nossa alma. Nós temos duas coisas muito importantes acontecendo na Igreja Betel. Um é o curso 30 semanas, são 30 semanas onde você vai ser acompanhado para tratar essas feridas da sua alma. Essas coisas disfuncionais que aconteceram ao longo da sua vida. O outro é um evento de final de semana, sexta, sábado, domingo, chamado Encontro com Deus, que é um grande impacto espiritual, emocional, para transformação de vida, para restauração, para perdão de pecado, para receber cura interior. Sabe? Mas isso é para quem? Isso é para quem quer. Tem gente que vai e faz o encontro, na outra semana, olha, você precisa vir para dar sequência, para ser acompanhado, para passar por uma escola de treinamento, para você receber fortalecimento espiritual, para você ficar firme e não voltar a fazer o que fazia antes. O cabra passou, enquanto ele já some, ele não aparece mais. Como é que vai ajudar? Como é que vai haver mudança se a pessoa ficou a vida toda passando no mesmo caminho, que a gente chama de trilha neural, na mesma estrada neural, no mesmo lugar, a vida toda fazendo errado? Aí quando há uma mudança, um impacto espiritual na vida dele, agora ele precisa de aprender, através da palavra de Deus, como vencer aquela área, como se manter espiritualmente forte para que ele não volte a fazer o que fazia antes. Não é? Então, as dores do abuso irradiam ao longo das décadas e podem produzir mudanças na pessoa que permanecem ao longo da vida. Foi vítima de algum abuso ou negligência enquanto crescia? Talvez tenha sido. Então, o que vai gerar nessa pessoa? E aí chegamos ao final do programa. Amanhã nós vamos falar os impactos permanentes que acontecem na vida da pessoa que vem de uma família disfuncional. Bacana?